Nós entramos na Tua presença sempre com muita alegria e confiança, porque o Senhor é um Deus muito bom e tem nos ajudado a caminhar. Quero pedir perdão das nossas falhas e dos nossos erros, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Nós somos muito falhos e dependemos totalmente do Senhor. Nós dependemos da Tua misericórdia, pedimos que tenha misericórdia de nós. Eu oro para que a Tua misericórdia nos cubra, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia de todo o Ministério Mudança de Vida, de todo o nosso povo. Em todo lugar, perdoa as nossas falhas e erros. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério, sobre todos os nossos templos e líderes. Meu Deus, que a palavra seja pregada com responsabilidade, com temor em todo lugar. E eu oro por unção e poder. Eu não sou capaz de fazer nada muito bom se o Senhor não estiver à frente, meu Pai. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua unção, eu preciso de poder. Então eu oro para que tenha misericórdia de nós, que venha ao nosso encontro, que se manifeste aqui e fale poderosamente aos corações. Que a Tua palavra seja transformadora e que mude radicalmente mentes e corações. Eu repreendo todas as obras do mal. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações demoníacas. Eu repreendo todas as atuações demoníacas. Tudo que se levantou contra nós, contra o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. Eu repreendo setas demoníacas para dispersar mentes, para distrair vidas, para roubar pessoas. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Que todo laço, toda armadilha, toda atuação demoníaca, sejam todas as forças malignas, sejam desarmadas, destruídas, amarradas, lançadas no abismo. Cubra-nos com Teu sangue. E coloca anjos poderosos ao nosso redor. Fala aos corações, transforma radicalmente vidas. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Ó Deus, o Senhor pode renovar uma mente que ainda não foi. Eu oro por renovação. Eu lamento quando o vinho novo é derramado, mas em odre velho, então tudo se perde. Chega de odres velhos, de mentes fechadas, sem renovação. Eu oro por uma renovação mental, por uma troca de coração. Eu oro para que a palavra entre de forma revelada, porque muitas pessoas até recebem a palavra, mas ela não entra de forma revelada. Ela entra, meu Deus, ou de forma religiosa ou emocional, mas não é essa. Essas formas não funcionam. É preciso que a palavra entre de forma revelada. E que a pessoa não trate as coisas do Senhor como uma religião ou de forma emocional, pegando o que interessa e descartando aquilo que não interessa. Porque tudo interessa, tudo é possível, tudo é necessário. E a gente sabe que às vezes a pessoa facilmente ela absorve aquilo que talvez não seja tão difícil, sacrificial. Mas então, quando uma pessoa pega as partes que lhe agradam e dispensa as que ela não quer, ela não crê realmente na palavra. E nós precisamos crer no que está escrito e nos firmarmos. Só a Tua palavra pode nos levar a pensar conforme a Tua palavra. E se nós não pensarmos conforme a Sua palavra, nós vamos pensar conforme alguma coisa. Nós seremos influenciados, porque todo mundo é influenciado de alguma maneira. E se nós não formos influenciados pela Tua palavra, seremos influenciados por alguém, alguma coisa. E nós não podemos permitir isso.
que uma influência maligna, demoníaca, mundana, pervertida, carnal, emocional ou mesmo religiosa domine a nossa vida, mas que sejamos dominados pela sua palavra e que ela entre de forma revelada, esclarecendo, iluminando absolutamente tudo. Que nenhum saia cego, fechado para a verdade, mas que aconteça uma transformação, uma absorção, meu Deus, da verdade. Eu te agradeço por tudo. É uma grande oportunidade, até porque não temos mais o ontem, nem o amanhã. Nós só temos o hoje, eu sempre falo isso. Que se não aproveitarmos bem esse dia que nos foi dado, não vamos aproveitar nenhum outro, porque é o único que temos. Não adianta chorar por nenhum outro dia, porque não temos nenhum outro. E o que podemos fazer, só podemos fazer hoje. E eu peço para que todos cresçam no entendimento para a vida que a tua palavra dá. Obrigada pela vida, pela salvação, por tudo o que tem feito por nós. Nós te amamos muito, te glorificamos e pedimos que a tua presença seja real e transformadora. Obrigada, Deus. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Sempre estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para Gálatas 6, versículos 7 a 10, na Bíblia Viva. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. Na tradução da NVI, diz: não se enganem. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios interesses maus, estará plantando as sementes do mal. E, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas, se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos, nem desistirmos. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem. O bem a todos, especialmente aos nossos irmãos cristãos. Então começa dizendo: não se iludam. Por que essa colocação, não se iludam ou não se enganem, não se deixem enganar? Porque é comum. Isso acontece o tempo todo. Inclusive na vida de pessoas que já tiveram colheitas absurdas, mas simplesmente elas permanecem com uma mentalidade tão estúpida, por que não dizer insana, que faz com que elas estejam vivendo as mesmas coisas, às vezes até bem piores, mas elas não se atentam que tudo aquilo é resultado de uma colheita, de uma semeadura. Então é a colheita que está tendo. Então, o que acontece com muita gente? Ele vai lá, ele planta na carne, deliberadamente ele faz errado, mas ele acredita que aquilo vai parar ali.
Essa é a verdade. Por que diz assim? Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. Ou, na tradução NVI, diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Você não vai fazer as coisas do teu jeito e depois ter um resultado abençoado. Você não vai semear uma semente ruim e, no final, ter uma colheita muito boa. Mas é inacreditável como as pessoas acreditam. Por isso que não se iludam, não se deixem enganar. Você não pode fazer errado e obter o resultado certo. Você não pode permitir que o diabo continue manipulando a sua cabeça, fazendo com que você acredite que você vai fazer errado e vai parar ali. E sabe o que acontece com muita gente? Ele ainda se coloca como, não, o meu caso é diferente. Eu tenho os meus motivos, Deus entende os meus motivos. Definitivamente, as pessoas precisam entender que Deus não entende quando você vai contra a palavra dele. Ele não entende. Ele nunca entendeu, ele nunca vai entender. Então, a pessoa, ela apresenta seus argumentos, suas desculpas, e alguns realmente estão tão cegos que acreditam que estão fazendo errado, mas vão ter um resultado certo. Tudo bem, vai parar aqui, porque Deus entende os meus motivos. Ele vai me tratar diferente, o meu caso é diferente. Sabe, Deus vai lidar comigo de uma maneira diferente. Sim, você vai me perguntar assim, Deus pode até, em algumas situações, dentro do propósito dele, aliviar algumas consequências? Ele pode. Mas, se Deus... Aí alguém pode perguntar, mas espera aí, eu não sou perdoado? Você é perdoado, eu sou perdoada, nós somos perdoados. Mas, vamos lá, se Deus nos deixar sem consequências, nós nunca aprenderíamos, porque alguns, mesmo com consequências, não aprenderam. É um absurdo, é louco eu não corrigir meus filhos. Eu vou estragar com eles. Eu vou levá-los a uma vida, a uma vida totalmente estragada. É necessário as consequências. Não pode ficar sem consequência, e não fica. É por isso que nós precisamos aprender rápido sobre isso, entender que palavras são sementes, atitudes são sementes, decisões são sementes. Cada palavra que você libera é uma semente. Cada atitude que você toma é uma semente. Cada decisão que você toma na sua vida é uma semente. E a gente sabe que toda semente, quando você lança no solo, ela vai germinar. Então, são sementes que você joga no solo da sua vida. E que germinam. E aí vem a colheita daquelas palavras, daquelas atitudes, daquelas decisões. E as pessoas, elas querem passar por cima no que diz a Bíblia, mas elas como que, não, meu caso é diferente, ou eu estou fazendo tudo errado, mas no final, eu vou obter o resultado certo.
Ou seja, eu dou um passo errado na minha vida e para aqui. Eu faço uma injustiça, mas para aqui. Eu cometo erros, mas eles param aqui. Por que uma pessoa, você acha que uma pessoa, que ela está mentindo, agindo com falsidade, ela acredita no que diz a Bíblia? Que a Bíblia diz que esse tipo de gente não permanece? Que aquele que usa de engano não permanecerá? Ela não acredita. Por isso que ela passa por cima. Por exemplo, a Bíblia diz que não há oculto que não será revelado. Todo mundo é pego. Cedo ou tarde vai ser pego. Então, uma pessoa que está fazendo coisas escondidas, erradas, tem coisas ocultas, ela acredita no que diz a Bíblia, que tudo o que é oculto virá à luz, será revelado? Não, ela não acredita. Ela não acredita. Ela acredita que ela vai ser a primeira pessoa, nem que for a única da face da terra, que vai passar. Ela acredita. Uma pessoa que nunca administra bem o financeiro, e ela gasta, e ela nunca para realmente para acertar a vida dela, e dizimar, e ofertar, e pagar conta. Olha, não importa se eu vou levar 2, 3 anos sem comprar uma peça íntima, eu vou pagar tudo que eu devo. Por que ela nunca toma essa decisão? Porque ela acredita que ela vai continuar vivendo dessa maneira negligente, bagunçada, mas no final, Deus vai mandar uma bolada, Ele vai criar um meio, ela vai receber algo que vai ajustar a vida dela inteira. Ela não acredita realmente que um dia, se ela não quiser terminar morando de favor, dependendo de alguém, ou numa condição muito, muito lamentável, ela vai ter que parar para arrumar a vida dela. E a gente não arruma a vida sem pagar os preços que são necessários, nos privando de coisas, e dizendo não, e agora é só para isso, ajustando, e fazendo aquilo que é preciso. Ela não acredita, porque se ela acreditasse, ela não deixaria as coisas correrem como que um dia tudo vai, o Senhor vai me socorrer. Eu tenho promessas do Senhor e foi-me entregue coisas que só eu e Deus sabíamos. E foi feita uma promessa para mim. Todo mundo tem promessas. Mas nenhuma promessa vai se cumprir até que você dê a Deus o que é preciso e passe pelo que é preciso e se submeta ao que é preciso e mude a semente, porque você não vai ter uma colheita diferente daquilo que você está plantando. Você não vai, vamos lá, plantar arroz e colher feijão, plantar jabuticaba e colher manga. Você não vai. Então a Bíblia está dizendo, se você plantar a fim de agradar seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se você plantar as coisas boas do Espírito, vai ter uma boa colheita. E o que a Bíblia diz? E não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o que é certo. Porque no final você vai ter o resultado disso se você não desanimar. E enquanto você tem oportunidade, você puder, vá lá fazer o bem. Aqui, e por isso que tanto quanto pudermos, devemos fazer sempre fazer o bem a todos. Independente do momento que eu estou vivendo, eu tenho que estar sempre plantando uma boa semente. Eu preciso sempre frutificar onde eu fui plantada por Deus.
Não importa o momento difícil, as circunstâncias, o tempo, o quanto difícil, muito difícil esteja, eu preciso continuar plantando a boa semente, frutificando. Então vamos lá, vamos seguir com isso. Mateus 7, 1 a 2 e o 12. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Assim, em tudo, diga em tudo. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois essa é a lei e os profetas. Esse é um dos versículos, e aquele que eu li para você, sobre tudo que o homem plantar, ele vai colher, são uma das passagens mais importantes da palavra de Deus. Porque elas determinam absolutamente tudo na vida da gente. O que eu plantar, o que eu vou colher. E o que eu quero receber, o que eu devo fazer. Na mensagem, fala algo de uma maneira... É uma linguagem muito atual. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você. E então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. O que você está plantando é o que você vai colher. Se você é uma pessoa que critica, você tem que lembrar que o espírito crítico é como um bumerangue, isso vai voltar. Tudo volta. Você tem que parar e pensar, o que eu quero para a minha vida? Então, eu não posso querer diferente para a vida do outro, porque isso é uma semeadura. Se você não plantar a boa semente, você não vai colher. O que vai voltar para você? Se você critica, vai voltar crítica. Se você julga, vai voltar julgamento. Se você é uma pessoa que planta maldade, isso vai voltar para você. Se o que você faz é só negligenciar, é a semente da negligência que você está semeando. Você é omisso, é passivo, uma pessoa inerte, uma pessoa acomodada, uma pessoa preguiçosa, são sementes. Você é uma pessoa crítica, você é uma pessoa carnal, são sementes. Você foge das questões espirituais. No final, você acha que vai receber o quê? Vamos lá. Marcos 4, 23 a 24. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele, com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. Na mensagem diz, vocês estão entendendo? Ouçam bem o que estou dizendo. Fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Dar é o caminho. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. Com a medida, a mesma medida que você usa para medir uma pessoa. De que forma você olha para as pessoas? É a forma que vão olhar para você. Você é uma pessoa que tem o hábito de tentar diminuir as pessoas? O que elas fazem? A sua maneira de olhar para elas? Como é que você olha para as pessoas?
Como você mede as pessoas? Como é que você lida? Vai voltar e com acréscimos. E sabe o que eu percebo? Que muitos estão colhendo, e já já eu vou falar, vou ler sobre isso, e já esqueceram o que plantaram. Estão como que eu não sei por que isso está acontecendo. Mas essas escrituras, elas são fundamentais para a vida de quem quer ir além. Porque se você erra na semente, a colheita vai ser péssima. Você nunca vai colher o que você quer colher, se você não mudar a semente, se não usar a semente certa. Nunca. Lucas 6, 37, 38. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Simples. Você não quer ser julgado? Não julgue. Não condene, e não será condenado. Não perdoe, e será perdoado. E continua, está aqui. Deem, e será dado a vocês. Você dá. Você planta generosidade, você planta perdão, você planta justiça. Você planta uma boa semente na vida de uma pessoa. Você planta um apoio na hora que ela precisa, uma ajuda. Você planta algo na vida de uma pessoa. Está aqui, ó. Deem e será dado a vocês. Você dá. O que vai ser dado a você? Boa medida. Boa medida. Calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Deem aos outros e será dado a vocês. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada, sacudida e transbordante. A medida que vocês usarem será usada para medir vocês. Qual a medida que você usa para abençoar as pessoas? Para aliviar a vida das pessoas? Que medida você usa? Uma colherinha de café? De chá? De sopa? De arroz? Uma concha? Uma xicrinha de café? Um copo grande? Que medida você usa? Qual é a medida que você costuma usar? Você quer receber já 1 litro de uma vez. Mas você usa o quê? Uma xicrinha de café? Qual é a medida que você usa para abençoar a vida das pessoas? É a mesma que vai voltar para você. Como é que você lida com as pessoas? Quando é com você, há desculpa, mas com o outro não tem desculpa. Ainda fala, aqui em Romanos, olha aqui, 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo, naquilo em que julga. Visto que você julga, pratica as mesmas coisas. A mensagem diz uma coisa muito interessante: a humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em um nível mais elevado, de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça.
Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Na Bíblia Viva, no 12:37 de Mateus, diz: as suas palavras agora refletem o seu destino. As suas palavras agora refletem o seu destino. Depois, por elas, o seu destino depois, por elas vocês serão justificados ou condenados. Na mensagem, as palavras são poderosas. Levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. O que você fala agora vai refletir no seu destino. Pelas suas palavras, você vai ser justificado ou vai ser condenado. Então, a pessoa, ela olha para o outro como que o que ele fez é indesculpável, mas no caso dele, não. Tem um motivo, tem um porquê, tem uma justificativa que todo mundo tem que aceitar. O que outro dia eu falei? Para os cristãos, todo mundo é inocente até que se prove culpado. Mas o que a maioria faz? Cristãos. Vai para a rede social, atacar pessoas. Pessoas que estão aí na mira da justiça, atacam. Uma pessoa está doente. O que você pensa de um ser humano? A pessoa pode ter cometido os erros mais terríveis, mas ela está internada, está passando mal. Uma pessoa vai lá e fala, tem que morrer, que morra, que se dane. E muitas vezes, cristão falando que aquela pessoa tem que morrer. Que um ímpio faça isso, de ímpio só se espera coisas ímpias. Mas o que você pensa de um cristão que fica o tempo inteiro pesando a vida dos outros? Que cristianismo é esse? Ele é cristão, então significa que ele pratica o cristianismo? Não. Porque se ele estivesse andando nas pisadas do Senhor Jesus, você acha que Jesus falaria isso para uma pessoa? O que ele disse para aquele malfeitor na cruz, crucificado do lado dele? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquela hora ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele não olhou para ele e disse, rapaz, você só fez besteira na vida, você matou pessoas, você estragou com a vida de pessoas, você roubou, você fez isso e aquilo, morra aí, vá para o inferno. O que você quer para você é o que você tem que querer para o outro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. É o que está escrito. Isso é ser cristão. Isso é muito difícil, então você está no caminho errado. Isso não dá para fazer, então você está no caminho errado. Para de se iludir. Porque isso não é cristianismo. Um cristão uma pessoa que realmente pratica o cristianismo, ela jamais sairia para pesar a vida das pessoas. Como é que você gostaria se você fosse pego numa determinada situação, ou injustiçado, caluniado, como é que você queria que te tratassem? Como? Como é que você ia querer que as pessoas tratassem você? Que elas olhassem para você e te medissem de cima e embaixo, te julgando, se afastando, ficando em cima do muro, questionando, falando nas suas costas. Como é que você gostaria que as pessoas fizessem com você? Você é inocente, mas está todo mundo dizendo que você não é. Então, como é que você, pensando no assunto, gostaria que tratassem você? A gente precisa plantar uma boa semente.
Porque todo mundo está sujeito a se encontrar numa situação delicada na vida. Todo mundo. E aí? Você vai dar o benefício da dúvida para essa pessoa? Você vai vê-la como inocente até que prove que ela é culpada? Ou se ela não é, aquilo fique claro para todo mundo, a inocência dela? Ou você já vai condená-la? Como é que você age no seu dia a dia? Com as pessoas. Quando surge uma notícia lá e cá, como é que você lida? Você sai pegando problemas que não são seus, que você não precisava pegar aquele problema e vai emitindo opinião que ninguém pediu e colocando o seu dedo onde você não deve colocar, pegando problemas para a sua vida. Você senta na mesa ali da família, o que é discutido ali? Qual é o assunto? Opiniões, a minha opinião, então eu acho. Quem que sai edificado? No final das contas, você sai edificado e deixa pessoas edificadas? Ou uma carga maldita ao que todo mundo pega e leva para a vida? Vamos para Gênesis 27. Vamos olhar esses detalhes. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Diz Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo. Fazendo-o de tolo, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Ele tinha consciência. Você vê que essa expressão é de quem sabe isso está errado. É de quem tem consciência. Mas se ele descobrir o quê? Que tudo isso é um plano para enganá-lo, para receber a bênção, passar meu irmão para trás. Aí alguém vai levantar e vai dizer: ah, mas o Esaú desprezou a primogenitura. Isso é outra história. Ele colheu. Colheu muito. Tanto que você pega a história dele, um povo foi levantado, se originou um povo que se tornou inimigo do povo de Deus. Ele era o primogênito, o que era para receber não só a bênção, a herança e tudo, mas Deus o usaria para levantar um grande povo. Ele desprezou. Quando ele desprezou a primogenitura, ele estava mostrando que ele não tinha nenhum respeito por aquilo que Deus havia dado a ele. Mas esse é um outro assunto, e outra hora falamos sobre isso. Você conhece a história? Você tem algo e você não valoriza.
uma hora você consegue. Só que é interessante que a pessoa, quando ela tem, ela despreza. Quando ela perde, aí ela enxerga o que ela tinha. Foi o que aconteceu com Esaú. Mas vamos voltar para Jacó. Ele tinha consciência de que estava errado. Ele disse, e se o meu pai vê que eu estou tentando enganá-lo, vai, ao invés de uma bênção, ele vai me dar uma maldição. E a bênção do pai, a bênção da primogenitura, era uma coisa muito importante. Tanto que se um pai abençoasse, está escrito, abençoado será, ninguém pode mudar. O próprio Isaac falou isso. Mas se amaldiçoado também, se amaldiçoasse, também. Amaldiçoado está. Como foi com Noé? Noé, quando amaldiçoou Cã, acabou para Cã. Acabou. Mas também, quando Isaac abençoou Jacó, acabou. Ele estava abençoado, tanto que ele disse, não tem mais, está abençoado. Abençoado será. Mas, consequências. Vamos seguir. Disse-lhe a sua mãe, olha aqui. Olha a expressão dela. Se você pensa, analisando isso aqui que eu vou ler para você, ela realmente acreditava nisso, pelo peso de uma maldição? Não. Ela disse isso, como muitas pessoas falam num momento, num ímpeto, diz assim, por exemplo, está cansado, diz assim, ai meu Deus, estou a ponto de morrer. Você não acredita mesmo nisso. Você sabe por que tem muita gente com problemas? Porque fala pelos cotovelos besteiras, coisas estúpidas, que ele realmente não acredita nisso, e você sabe que as palavras, elas são poderosas. E o que te leva a viver grandes vitórias na vida é quando o seu coração, a sua boca fala em conformidade com o seu coração. Sobre vitórias. Mas algumas pessoas falam coisas sem o menor sentido. Elas estão falando besteiras e elas não estão vendo aquilo como uma grande tolice, como um grande problema. Ela diz, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vai e traga-os para mim. Quando ela disse isso, você pode ter certeza que ela não acreditava realmente no peso dessa maldição. Porque se algumas pessoas realmente acreditassem naquilo que elas estão falando, elas não falariam. Elas não falariam aquilo. Aquilo é aquele tipo de atitude que a pessoa tem no ímpeto, quer dizer, eu quero resolver uma coisa, e ponto, e ali eu falo qualquer coisa. Só que não é qualquer coisa. Você vai ter que dar conta disso. Então, ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Por que ela fez isso? Porque ela tinha uma preferência pelo Jacó. Ela tinha os 2 filhos, que eram gêmeos, mas Isaac tinha uma preferência por Esaú, e Rebeca por Jacó. E ela armou um plano, e eles foram ao extremo. Depois cobriu-lhe, olha aqui, olha isso aqui. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Você está vendo isso? Eles foram ao extremo. Naquele plano de enganar o Isaac e passar o Esaú para trás. Eles foram ao extremo, numa mentira, numa falsidade. Havia engano para todo lado, a pele, na pele, na mão,
nas mãos dele, no pescoço, colocaram peles de cabrito. Você precisa ir profundo nessa palavra. Às vezes as pessoas, elas armam para a história delas passar. Elas armam e elas não têm escrúpulo, não têm medida. Elas fazem qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqui eles usaram pele de cabrito nas mãos, no pescoço para passar. Mas algumas pessoas, elas fazem qualquer coisa. Elas precisarem falsificar uma assinatura, se elas precisarem para passar uma mentira, para ganhar alguma coisa, se elas precisarem comprar uma testemunha, ou oferecer alguma coisa para lá, ou arquitetar, fazer um acordo mentiroso, sórdido. Elas fazem. Elas arquitetam, você vai falar assim, você vai fazer assim, igualzinho está aqui. Mãe e filho, mas aqui nós temos a história de Ananias e Safira, que arquitetaram para mentir para o apóstolo, para o Pedro. Morreram. Nós temos situações várias dentro da palavra de Deus que ilustram e histórias verdadeiras que nos ensinam muito e mostram até onde uma pessoa é capaz de ir. Até onde? Ela pode ir longe. Quando ela quer uma coisa. E o que eles queriam? Eles queriam resolver um problema de imediato. Sabe quando você só pensa numa coisa? No que eu vou levar agora, em resolver uma coisa agora. Eles não pensaram no depois verdadeiramente. Como tudo que eu li para você está nos ensinando a pensar muito bem, porque tem depois. Mais tarde, você terá que enfrentar algo, e talvez muito desesperador. Mas aqui eles não mediram esforços. Eles não deixaram passar nada, vestiram, ele vestiu, ela foi lá, pegou as roupas do Esaú, que tinha um cheiro do Esaú. Colocaram pele de cabrito nas mãos e no pescoço, porque o Esaú era peludo e o Jacó não. Ela foi lá e fez os cabritos do jeito que o marido gostava. E aí, continua, ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai, sou Esaú. Jacó disse a seu pai, sou Esaú. Jacó disse ao seu pai, sou Esaú. Mentiras e mais mentiras. Todo tipo de mentira. Quem era o Deus dessas pessoas? O Deus de Abraão. Como é que uma pessoa que serve ao Deus de Abraão pode acreditar que ele vai fazer algo que ele sabe que está errado e vai parar aqui? Mas quantas pessoas estão dizendo que estão servindo a Jesus? E ele está mentindo, ele está enganando, ele está traindo, ele está sendo injusto, ele está inventando histórias. E ele acha que vai parar aqui. Ele está mexendo com negócios ilícitos, ele está fazendo trambicagens várias, mas vai parar aqui. Ele está fazendo 1000 coisas que estão erradas, ele está traindo, mas vai parar aqui. Ele está enganando, mas vai parar aqui. Ele está simulando uma situação, encenando algo, mas vai parar aqui. Não, eu tenho meus motivos, Deus vai me entender. Para aqui. Não tem depois. Nem que eu seja a última pessoa da face da terra, mas eu vou passar. Não vou ter colheita, não vai acontecer nada comigo.
Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Olha a resposta dele. Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Olha como ele era espiritual. A pessoa fica espiritual. Deus falou comigo. Porque Deus me disse, porque Deus é tudo. Está mentindo, usando o nome de Deus. Ele está mentindo e usando o nome de Deus. Como é que você conseguiu a caça tão de para Deus? Seu Deus, nosso Deus. Nada, ele tinha ido ali no curral e pegou os 2 cabritos para a mãe dele fazer. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo. Você vê que ele está desconfiado. Isso não tem algo estranho aqui. E saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do pai Isaque, do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Porque tinha colocado a pele de cabrito. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu, também trouxe vinho a ele bebeu, e por aí a história segue. Quantas vezes a mesma pergunta está sendo feita sobre um mesmo assunto e a resposta é sempre a mesma: de mentira. Existe toda uma encenação, todo um plano errado. Toda vez que uma pergunta sobre o mesmo assunto é feita, tem mentira. Tem mentira, mais mentira. Coisas ocultas. Eles fizeram tudo aqui, não vão ser descobertos. Não seremos descobertos. Ninguém vai saber. Vai dar tudo certo. Caia sobre mim a maldição. E por aí vai. Você vê que as pessoas, elas são capazes de ir assim, muito longe. Porque dentro delas, elas se enganam. Elas são enganadas pelo diabo, que coloca na cabeça delas que vai parar ali, que com elas vai ser diferente, que elas terão um fim diferente, que não vai haver colheita para aquilo. Não vai ter colheita. Ele julga, ele critica, ele pesa a vida das pessoas, ele está envolvido com negócios ilícitos, ele está traindo. Mas não vai ter consequências. Ele está num emaranhado de problemas, de situações erradas. São tantas coisas erradas. E ele vai se envolvendo com mais coisas erradas. Mais gente errada. E mais negócio errado. E mais mentira. Para esconder aquilo. A pessoa não é capaz de parar e pagar o preço da verdade e de enfrentar o que ela tiver que enfrentar, mas eu vou viver uma vida justa, uma vida certa. Tem gente que não tem paz. Por anos Jacó viveu sem paz. Ele tinha medo da ameaça do irmão. Porque aí a mãe
ficou sabendo que o Esaú tinha jurado que ia matar. Ia só esperar o Isaac morrer e ia matar o Jacó. A mãe vem e chama o Jacó e disse: meu filho, vá para a casa do meu irmão Labão, porque o seu irmão se consola com a ideia de te matar. Aquela mulher não imaginava o que ela estava fazendo com o filho dela. Ela não pensou jamais nas consequências daquilo. Só pensaram no aqui e agora. Eu quero resolver uma coisa. Ela não pensou jamais o que aquilo ia implicar. Primeiro, para a vida deles. Ela nunca mais, a Bíblia não fala que ela voltou a ver o filho, e era o filho do coração. E ela não imaginou que ela estava mandando o Jacó para as garras de um homem que era pior do que ele. Ele ia encontrar alguém muito mais astuto e enganador do que ele. Muito mais. E ele momentaneamente escapou do Esaú, mas não escapou do Labão. Então, às vezes a pessoa pensa: não, eu já fui embora, eu mudei, eu larguei tudo isso, e não sei o quê. Você acha que está escapando. É tanta loucura, às vezes o diabo segue, deixa as pessoas realmente insanas, elas não pensam. Pronto, agora estou seguro na casa de Labão. Ele foi para a casa do Labão, estou seguro. Aqui meu irmão Esaú não vai poder me pegar. Mal sabia, ele não sabia que Labão seria o seu pior pesadelo. Ali ele seria tratado por anos. Ali ele gemeu. E a primeira coisa que aconteceu foi que ele se apaixonou pela filha do Labão, que era Raquel, a irmã mais nova, que era bonita e etc., diz a Bíblia. E a pediu em casamento e o Labão disse: trabalha para mim com aquela lábia, trabalha 7 anos para mim, que quando terminar esse tempo eu dou ela para você em casamento. Então vamos a essa história na amplificada. Gênesis 29, 16. Labão teve 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova era Raquel. Os olhos de Lia eram fracos, mas Raquel era bonita em forma e aparência. Jacó amou Raquel e disse: eu te servirei como trabalhador contratado por 7 anos, em troca pelo privilégio de casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão disse: é melhor eu dar-lhe em casamento para você do que a outro homem. Fique e trabalhe comigo. Então Jacó serviu Labão por 7 anos pelo direito de se casar com Raquel. Mas para ele pareciam apenas alguns dias por causa do seu amor por ela. Finalmente disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher. Porque já completou, disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque já completou o tempo de serviço para que eu a leve como minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e preparou uma festa de casamento com vinho, regada a bebida. E deram bebida para esse homem. Ao entardecer, tomou ali a sua filha e a levou a Jacó. E Jacó entrou para celebrar o casamento com ela. Também Labão deu Zilpa como serva de Lia. Mas pela manhã, quando Jacó despertou, era Lia que estava com ele. E disse a Labão: que é isto que me fizeste? Eu não trabalhei para você por 7 anos, por Raquel? Por que você me enganou e me traiu assim? Na mensagem diz: quando o dia clareou, lá estava Lia no leito nupcial. Jacó foi tomar satisfações com Labão: por que você me fez isso? Não trabalhei todo esse tempo em troca da mão de Raquel? Por que você me trapaceou? É muito interessante
a forma que ele fala, por que você me enganou? Por que você me traiu? Ele não lembrava do que ele havia feito. A forma dele falar é de quem não tem a menor ideia. Ele não se lembrava de tudo que ele havia feito. Enganou o pai, indo ao extremo. Vestindo as roupas do irmão, colocando nas mãos pele de cabrito, no pescoço, nas mãos. Sabe quando uma pessoa vai ao extremo para enganar, mentir, lesar alguém? Sem escrúpulo, ela vai às últimas consequências. Só que agora os anos passaram. Ficou para trás. Isso é passado. A colheita dele chegou. Mas ele não lembrava que ele ia ter colheita. É o que acontece com muita gente. Ele faz agora, mas ele não pensa no depois. Ele acha que vai parar ali. Ele mente, ele engana, ele faz negócios errados, ele vai trapaceando de todo jeito, ele se envolve com quem ele não deve se envolver, ele vai, mas vai parar aqui. Não tem depois, não tem colheita. Comigo vai passar, eu arrisco fazendo errado, mas eu vou terminar bem, o meu resultado vai ser perfeito. Onde isso está na Bíblia? Por que você me enganou? Por que você me traiu? Porque você enganou e você traiu também. Você trapaceou lá atrás. Chegou o tempo da sua colheita. E naquilo que você mais desejou, 7 anos, foram como que poucos dias de tanto amor, tanta paixão. Trabalhou de graça. Chegou o dia. Eles enganaram, Labão enganou ele. Deu bebida. Deixou ele meio que passado, entregou a filha errada, a mulher errada. E aí ele virou para ele e falou assim, não, é que aqui é costume na terra. Aqui na nossa terra, sim, a gente entrega a mais velha, mas você fica uma semana com ela, trabalha mais 7 anos de graça para mim, eu te dou a outra. Ele levou um golpe. Ele sofreu. Sabe aquele golpe que vem para te derrubar? Mais 7 anos de graça. Para eu ter a outra, porque se eu não trabalhar mais 7 anos, eu não vou ter a mulher que eu quero. E era tudo que ele queria, cada um quer uma coisa. Ele queria Raquel. Ele lutou por Raquel, cada um quer uma coisa, um quer uma casa, quer um emprego, quer um salário, quer uma vida, quer isso, cada um está em busca de alguma coisa. Só que ele tinha plantado uma semente de engano, de traição, de trapaça. Não ia passar. Ia chegar o dia da colheita, porque foi a semente que ele plantou. Ele mentiu, ele trapaceou, ele inventou uma situação e sustentou uma mentira. Ele enganou o pai dele, ele enganou o irmão. Agora chegou a hora da colheita. E você vê que ele não lembrava. Ei, Deus está falando algo conosco. Ele não lembrava. Por que você fez isso? Ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado lá. A colheita não veio da noite para o dia, mas ela veio. E quando ela veio numa área, ele colheu em algo que era tudo o que ele queria na vida. Mais 7 anos total de 14 anos trabalhando,
por Raquel, de graça. E aí, eu não separei o resto, mas vou contando e você encontra isso em Gênesis. Você vê ele trabalhando arduamente para esse homem. Esse homem enganou, mudou o salário dele 10 vezes. Tentava lesar ele de todas as maneiras. Cobrava dele absolutamente tudo, tanto que ele fala, trabalhei para você. E muitas vezes eu nem dormia para nenhum animal pegar o seu rebanho. Mas se isso acontecia, eu ia lá e pagava. De tanto que era exigido dele, ele foi exigido. O Labão exigiu dele, mas exigiu dele. A casa dele era só conflito, brigas entre as duas irmãs. Então, em casa, conflito. Lá fora do trabalho, uma pressão violenta. Pensa uma pessoa que trabalhava sob pressão o tempo inteiro, nunca sabia o que ia acontecer, o acordo ia ser desfeito. Então, assim, ele tinha que confiar em Deus dia e noite. E agora plantar uma outra semente, porque ele sabia que ele já tinha plantado a semente errada. E agora ele tinha que resistir, tinha que plantar a semente certa, tinha que aguentar. E tinha que confiar em Deus, que uma hora Deus ia dar o livramento a ele. Deus foi cuidando dele, mas Deus cuidou, até porque ele fez um voto com Deus. Muito importante. Mas nós vemos que foram 20 anos de pressão. Então, para onde aquele homem ia, havia pressão. Ia trabalhar, a pressão daquele patrão, que era tio, sogro, e um homem sem nenhum temor. Chegava em casa, a pressão das duas mulheres, que não se entendiam. Então, era uma vida atribulada. Mas ele causou tribulação lá atrás. Agora ele tinha um tempo para colher. E aí nós vamos vendo a história, que é uma história muito bonita, que instrui muito a gente. Quando você vai lendo, você aprende demais com a história do Jacó, porque Jacó quer dizer enganador. Quando chegou a hora dele sair, que Deus disse, agora sim vai sair, que o Labão foi atrás dele, Deus falou com Labão. Você vê que eu gosto muito dessa passagem, porque por 20 anos Deus nunca falou nada com Labão. O Labão oprimiu a vida do Jacó e Deus nunca mexeu naquilo, porque era tempo dele colher. Mas quando findou também ali, Deus falou com Labão, não fale bem nem mal para esse rapaz. Deixa ele quieto, porque senão eu vou tratar com você. E botou um limite naquilo ali. Chega, não mexa mais com Jacó. E aí o Labão despediu e seguiu o caminho dele, não mexeu mais com Jacó. Mas agora ele recebe a notícia que Esaú estava vindo com 400 homens até ele. E ele tinha que enfrentar aquilo depois de 20 anos. O irmão que tinha ameaçado matá-lo. E ele pensou, meu irmão está vindo com 400 homens, é para me matar. E ele armou um plano agora. Você vê que é próprio de quem ainda não está dependendo como deve de Deus. Ele pegou um grupo de homens com muitos presentes e mandou na frente, preparou o segundo grupo com mais presentes, o terceiro grupo com mais presentes e mais alguns. Porque se o Esaú não aceitasse o primeiro, tinha o segundo para oferecer. Se não aceitasse o segundo, tinha o terceiro para oferecer. Quer dizer, uma hora eu vou quebrantar o coração do meu irmão. Está entendendo isso? Quer dizer, eu vou resolver isso dando presentes. Eu vou quebrantar o coração dele. Quando ele viu, ficou sabendo que o Esaú não parou e que estava indo para se encontrar com ele, mas o Esaú não tinha interesse de ter problema com ele, mas ele não sabia. Era aquele homem que viveu com medo 20 anos da vida.
E que agora, mais uma vez, estava tentando resolver as coisas da maneira que a maioria tenta, na carne. Quando ele viu que não ia parar, ele separou todo mundo, atravessou aquele riacho e decidiu ficar sozinho ali. Ali começou realmente um tempo diferente na vida desse homem. Ele ficou sozinho no Val de Jaboque. E ali, a Bíblia diz que ele lutou com o anjo, até se machucar, foi machucado pelo anjo. Em busca de uma bênção, ele queria uma mudança na vida dele, ele precisava de um livramento, ele precisava de um outro tempo, ele precisava de uma mudança. Sabe quando chega? Só que agora, sozinho. Ele, Deus, e eu digo isso para você, enquanto algumas pessoas não pararem com as suas estratégias e ficarem sozinhas ali, elas e Deus separadas, em busca da bênção, da mudança, a mudança do caráter, a mudança do nome, era a mudança do caráter, que ele chamava enganador. E aquela madrugada, lutando com Deus, fez com que o nome dele fosse mudado para campeão com Deus. E ele, ali foi um divisor de águas na vida dele. O homem que saiu daquele lugar não era o mesmo homem. Tanto que, quando ele foi ao encontro do irmão, e que não teve jeito mesmo. Ele confiou em Deus. E o resultado foi outro, o irmão desceu, abraçou, eles choraram. E aquilo terminou em bênção. E aquela barreira, aquilo se resolveu, foi tirado da frente, acabou. E mais uma situação definida na vida dele. Porque o Jacó era uma pessoa, sabe que tipo de gente? Que tem muitas situações, colheitas, e situações indefinidas, coisas que precisam ser definidas, e que a pessoa vive sem paz, e que não vê a hora de tudo terminar, para seguir o caminho sem isso. Só que enquanto nós não paramos, para realmente lutar da maneira certa, e entender também, por que ele ficou lá aqueles 20 anos sem fugir? E só saiu quando Deus mandou? Porque ele sabia que ele tinha que ficar. Ele sabia que ele tinha que pagar aquele preço. Ele sabia que aquilo era uma colheita. Ele sabia que Deus estava trabalhando ele. Por que ele ficou atravessou ali o Val de Jaboque e lutou com o anjo em busca daquela bênção? Porque ele sabia que só Deus podia abençoar a vida dele. É claro, é como alguém dizendo, chega, cansei de ser enganador, cansei de viver mentiras, cansei de viver fugindo, cansei de ter medo, cansei, eu quero um fim nisso tudo. Sabe quando a pessoa para e diz assim, chega, eu passei a minha vida com medo do meu irmão, tendo que aguentar a opressão do Labão pelas coisas que eu fiz lá atrás, vivendo uma tribulação na minha casa, infernal, porque não era isso que eu queria, não foi o que eu planejei, eu não planejei esse casamento com Lia. Quer dizer, as coisas não tinham saído do jeito que ele havia planejado. Ele planejou um casamento com Raquel, viver um romance maravilhoso e viver a vida, e de repente a vida dele se tornou uma tribulação em casa, fora. Tudo o contrário, mas por quê? Porque você pode até desejar uma coisa, mas você precisa plantar para isso. Não adianta simplesmente você vir e dizer, eu quero isso, mas qual é a semente que você está usando? Que semente que você está usando?
Porque eu posso até dizer, eu quero isso, eu faço um plano como ele. Certamente naqueles 7 anos, fez planos e planos com Raquel, e o que ele ia conquistar, o que ele ia viver. E as coisas foram totalmente diferentes. Então, havia muitas coisas que precisavam ser mudadas, mas por quê? Muitas coisas erradas haviam sido plantadas. E agora ele tinha que pagar o preço. E é certo que nós vemos que ele entendeu que aquilo era um preço que ele tinha que pagar. Aquilo, a ficha caiu quando ele foi enganado. Logo ela caiu, ele começou a ver. Isso é colheita. E agora eu vou ter que pagar o preço que eu tenho que pagar. E quando eu sair daqui, eu zero. Então ele tinha que zerar ali, ele tinha que zerar com o irmão, ele tinha muitas coisas para ajustar, mas para você chegar lá, você tem que entender e agora pagar o preço, colher o que você tem que colher, e junto com essa colheita de plantios errados, já ir plantando certo para você ter uma colheita boa lá na frente. Porque não tem jeito de você fugir da colheita. A única saída é enfrentando e já plantando uma semente diferente, porque um dia vai terminar a colheita ruim como terminou para Jacó, e você vai começar a colher coisas diferentes. E por fim, quando ele saiu daquele encontro com Deus em que ele lutou, e recebeu a bênção, teve o nome mudado, aí ele encontrou com o irmão, e aquilo também foi resolvido, e ele seguiu o caminho dele, pronto, fim. Adeus para Labão, adeus para Esaú, tudo que era um problema na vida dele ficou para trás, aleluia, isso é muito bom. Não adianta você querer fugir, você foge do Esaú, você dá de cara com o Labão. Ah, meu irmão agora ficou para trás. Pronto, não tem. Agora você deu de cara com Labão, que é pior. Então não adianta. Enquanto não há uma consciência, você quer se livrar do Labão, do Esaú, de todas essas coisas do seu passado, você vai ter que parar e colher o que você tem que colher. Quer dizer, agora eu vou enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar. Se eu tiver que enfrentar, não importa o que, eu vou enfrentar. Eu vou revelar as minhas mentiras, as mentiras que eu falei, os enganos, os negócios errados. Sabe, se eu tiver que enfrentar a cadeia, eu vou enfrentar. Se eu tiver que enfrentar até a perda da minha família, mas eu vou enfrentar, eu não vou mais viver na mentira. Agora eu vou zerar a minha vida. E assim, eu sei que eu tenho um tempo de colheita, igual Jacó, mas um dia vai terminar. Então eu já vou começar a plantar uma boa semente agora, que foi isso que ele fez. Ele foi submisso ao Labão. Ele ficou lá, ele aguentou. E por fim, a Deus, Deus deu vitória a ele. O Labão ficou para trás, a situação com Esaú também foi resolvida e ficou para trás. Tudo que era um problema na vida dele, Deus deu vitória. Mas só depois que ele pagou, ou seja, colheu o que tinha que colher, e também, junto com a colheita dos tempos de semeaduras ruins, ele já estava plantando semeando sementes boas, de fidelidade, de perseverança, de integridade, porque agora ele estava trabalhando com integridade para aquele homem que o oprimia. E ele foi plantando. Chegou o dia que a colheita ruim terminou e a colheita boa começou. Enquanto alguns não entenderem isso, vão ficar aí dando voltas ao redor da mesma montanha, contando o mesmo problema, chorando os mesmos problemas, lamentando as mesmas coisas, correndo atrás de coisas, igual o Jacó.
tudo que ele fez na força do braço não funcionou. Ele teve que depender de Deus. Ele tinha muitas situações pesadas na vida dele. Mas para ele vencer, ele teve que encarar a realidade sobre ele, a realidade sobre todas as semeaduras ruins. Ele teve que aceitar agora o processo da colheita. E, consequentemente, ao entender isso, ele começou um plantio diferente. E aí, no final, nós vemos esse homem seguindo o caminho dele, sem os problemas que atormentavam a vida dele. Porque durante toda a vida dele, ali, aqueles 20 anos, foram anos muito duros. Era o jugo pesado do Labão, era o medo de um dia o confronto com o irmão, era aquela situação. Então, quando ele se livrou de tudo aquilo, o irmão o perdoou e não fez nada do que estava previsto, porque Deus foi quebrantando e mudando, Deus deu a ele uma grande vitória. Eu tenho certeza que aquele homem, quando olhou e pensou, venci! Uau! Adeus, tudo isso acabou! Vida nova. Mas ele teve que enfrentar. Coisa que alguns ainda não estão conscientes, ou consciente está e não quer se posicionar. Cuidado com o que você fala. Cada palavra, cada atitude, cada decisão são sementes. Quanto mais você demora para mudar a semente, mais tempo colhendo ruim. Quanto mais você vive como um alienado, uma alienada, fingindo que não é com você, com um discurso religioso, emocional, para convencer alguém, mas não convence nem você mesmo, não convence a Deus. Você só está perdendo vida. Não há oculto que não será revelado. Nenhuma mentira vai prevalecer. Não adianta você dizer, vem à igreja, ouve a palavra, mas quando você sai, você mente nos negócios, você faz negócio ilícito, você vive a sua vida, você chega lá, assiste porcarias, no seu celular tem porcarias, no seu computador tem porcarias, a sua forma de conduzir a vida é errada, você é negligente, é indisciplinado, tem uma vida bagunçada. Você está aqui, mas a sua cabeça está em outro lugar. Você está aqui, está recebendo uma palavra, mas você come de tudo. Qualquer coisa que te dão, você pega também. Você nunca se estabelece. Porque você fica em cima do muro, está lá e cá. Aí vai vendo, cada um está de um jeito. Você recebe a palavra aqui, mas você não coloca ela em prática. E aí você vive aí numa fantasia de uma religiosidade, envolvido com 1000 coisas e assuntos vagos. Está sendo ensinado uma coisa, mas quando sai, vai viver a sua vida como se não tivesse ouvido nada. E entra ano, sai ano, como é que está a sua vida? Deus já falou, saia do... Equeneu, saia do meio dos amalequitas. Você não sai. A palavra vem e fala, cuidado, quem tem te influenciado? Com quem você tem sentado e comido? Não importa. Como é que você tem conduzido a sua vida? Não leva a sério. Então, assim, ninguém amanhã vai poder dizer, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, a palavra está te ensinando. Ela está te ensinando. Você está ouvindo a palavra. Aí você vai, então, mas é que...
Então, se é casado, estou esperando meu marido. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher. Quer saber? Primeiro que quando um não quer, dois não brigam. E outra coisa, a oração de um justo disponibiliza um tremendo poder. Então, assim, quando uma pessoa se posiciona como coluna e ela decide lutar, Deus vai dar vitória. Não importa o que o outro está fazendo, Deus vai dar vitória. Então, eu acredito que muitas pessoas usam como muleta, como uma escória, ele vive escorado em alguém para não fazer o que tem que fazer. Ele não faz. Aí você está ouvindo aqui uma coisa, daqui a pouco você sai, aí você tem os seus amigos cristãos, o seu grupo gospel, de gente muito espiritual, e todo mundo fala, faz caras e bocas, entendeu? E tem tantas coisas espirituais, tantos movimentos, e você quer estar em todas. Porque você quer participar de tudo. Porque tudo para você é isso, é movimento, Cristianismo é isso. É movimento, é um clube social, é festa. Meus amigos, o grupo certo. Você não é um exemplo, talvez, para essas pessoas, porque não tem frutos. Talvez essas pessoas também não têm frutos. Não sei. E fica um monte de gente falando de Cristo sem frutos. Que cristianismo é esse sem frutos? Fruto significa andar como Cristo andou e ter resultado desta fé. Dê resultado. Você tem resultado da sua fé? Porque alguns não têm resultado da fé. Nenhum. Mas tudo está relacionado a isso. A uma fantasia, a um engano. Cada um se engana de um jeito. A vida dele é a base de mentira, mas estou na igreja, estou buscando a Deus. No celular dele está cheio de nudes, mas eu sou de Deus. Ele entra em casa e vai para pornografia, mas eu sou de Deus, eu estou cultuando. Deus. Nos negócios mente, pensa uma vida enrolada, tudo enrolado, uma bagunça, mentira daqui, foge do outro, diz que eu não estou, e deve para um, deve para o outro. Eu sou de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus. Não, eu tenho meus amigos, inclusive nós somos da oração no WhatsApp, nós temos o grupo de oração, nós nos reunimos para orar, nós oramos, inclusive pelo WhatsApp também nós oramos por tudo, sabe? Oramos para o Brasil, pela África, nós oramos, sabe? Por tudo assim mesmo, sabe? Nós oramos. Seus frutos, seu testemunho de vida, seu comportamento, porque o Jacó foi um enganador, enquanto ele não decidiu deixar de ser enganador, um impostor, a vida dele não mudou. Ele não saiu daquele jugo, ele não parou de ter medo. Aquele jugo. Porque ele era um enganador. E não adianta eu dizer que eu tenho Deus, porque quando ele enganou o pai, ele também tinha Deus, teoricamente. Quando ele foi para a casa do Labão achando que ele ia viver um grande romance, viver todo distante de tudo, tá isso e aquilo, ele tinha Deus, teoricamente. Ele fez um voto com Deus.
mas o caráter dele ainda não havia mudado. E o caráter do cristão precisa ser um caráter transformado, íntegro. Que cristianismo é esse sem frutos? Sem integridade, sem verdade, sem honestidade? Que tudo é baseado em imagem, em conversa fiada, em ladainhas e caras e bocas, religiosidade, emocionalismo. Eu vou para a igreja, cumpro com uma obrigação, mas depois eu chego e a minha vida é a mesma vida, bagunçada, desorganizada, enrolada. Não! Você pode rodar, escuta o que eu estou dizendo. Pode rodar. Você pode rodar. Pode, quem quer que fosse, dizendo que é ultra, mega, top espiritual, cheio de unção, poder, uma coisa assim, é tão poderoso que a unção não cabe no mundo. Garantir para você que a sua vida vai ser assim um estrondo de vitória sem que o seu caráter mude. Daqui 30 anos me fala, porque eu ainda vou estar viva se Jesus não voltar. 40, eu acho que 50 eu vou estar viva ainda. Me conta. Eu sei onde eu vou estar, mas você tem certeza de onde você vai estar? Fala bem sério com você agora. Eu sei o que eu estou plantando e onde eu vou estar. Mas eu pergunto a você, você sabe onde você vai estar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? Pelo que você está plantando agora, pelas escolhas que você está fazendo, as pessoas que você se relaciona, as coisas que você faz, você sabe de forma convicta como estará a sua vida. Você pode garantir que você estará andando num lugar altíssimo daqui 20, 30 anos. 50 anos, se você estiver vivo. Jesus não estiver voltando. Você tem certeza? Quais as sementes que você tem usado? Que semente você tem usado? Você tem lutado mesmo para valer? Você tem lutado com as armas certas? Você tem escolhido fazer o que tem que ser feito? Você tem semeado a semente da fidelidade, da integridade? Você tem plantado na vida das pessoas? Enfim. Pelo que você está fazendo agora, você está seguro acerca do seu futuro? Pelas escolhas que você vem fazendo, o que você já vem plantando, você está seguro? Você tem paz em relação ao seu amanhã? Você sabe onde vai estar? É bom que você leve isso a sério, porque se você conhece um pouquinho da Bíblia, se não conhece, eu te convido a começar a ler mais a palavra de Deus, para que entre e para que você se livre dessa ideia religiosa vendida por aí, que só engana, muitas vezes, e tem muita coisa que só engana. E você comece a colocar sua cabeça no lugar certo. O tempo passa, e passa muito rápido. E se você vem insistindo no mesmo comportamento, você pode dar uma olhada para a sua vida, e você mesmo tire as suas conclusões, se a sua vida saiu do lugar. Você está insistindo numa mentalidade, numa semente, numa visão, num comportamento, em ser a mesma pessoa, a mesma. Olha para a sua vida. Você gosta dela? É tudo que você gostaria? Você está feliz?
Se ela continuar do jeito que está, show de bola. Se nada mudar, você vai dizer, se melhorar, estraga. Está bom demais minha vida. Minha vida está muito boa. Eu tenho plantado uma semente estrondosa e eu tenho recebido coisas assombrosas de Deus. Minha vida está um espetáculo. Estou feliz da vida com meus resultados. Eu estou feliz comigo, claro, eu posso melhorar, sim. Mas eu estou muito feliz. Estou feliz com o meu casamento, estou feliz com a minha família, eu estou feliz com a minha casa, eu estou feliz com a minha vida financeira, eu estou feliz com a minha imagem. Eu estou, assim, muito realizado. Aí eu te pergunto, olha para a sua vida, você está tão realizado agora como você estava o ano passado? O ano retrasado? Aí vamos puxar um pouquinho só, antes de eu te mandar para casa, você vai para casa para pensar nisso, que eu sei que já deu tempo, mas vamos voltar. Aí, quanto tempo faz que você está no mesmo problema? Vivendo as mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas, passando as mesmas humilhações, se rastejando para algumas coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos anos? 10? Se nada mudar, diga comigo, se nada mudar, nada mudará. Você está confiando, talvez alguém, que uma hora, como um passe de mágica, tudo vai mudar. Sem que a semente mude, o caráter mude, as atitudes mudem. Não vai. Só o tempo que você está aí, nessa mesma situação, sem mudanças, sem mudança nenhuma, você já deveria ter se convencido que se nada mudar, nada mudará. Só o tempo que você já está aí. Mas talvez você está acreditando numa mentira, que você está se enganando, está até zombando de Deus, como diz a Bíblia, porque você está usando uma semente diferente daquilo que você diz que quer colher. Eu tenho promessas do Senhor. A irmã Chiquinha profetizou para mim. A irmã Chiquinha falou. Ela viu. Eu não sou irmã Chiquinha, mas eu sei de uma coisa. Semente de tomate dá tomate. Semente de laranja, de laranja da laranja, jabuticaba da jabuticaba, de morango da morango. Eu nunca vi diferente. Nunca. Quem é que levantou Saul? Deus. Quem que colocou ele como rei? Deus. Como ele terminou? Miserável. Foi Deus? Não, foi ele. Escolhas dele. Quem é que tirou o povo de Israel do Egito? Deus. Quem que lutou levando pelo deserto com uma coluna de fogo para aquecê-los à noite e afugentar os bichos? Uma coluna de nuvem para refrescar, ar-condicionado no deserto. Deus é bom demais. Colocou aquecedor no deserto e ar-condicionado no deserto. Os caras estavam ali numa maravilha, roupa não envelhecia, não tinha gasto, o sapato não envelhecia, comidinha todo dia, não tinha nem que ir atrás de plantar. E morreram no deserto. Por quê? Deus quis que eles morressem? Não! Escolhas! A caminhada, a jornada era de 11 dias, durou 40 anos, e o grupo original morreu, sobrando apenas 2. E os que nasceram? Não. Semente de tomate dá tomate.
não dá beterraba. Coloque-se em pé. A mão no coração. Ó Espírito Santo, eu oro para que esta palavra, neste momento, tenha entrado de forma transformadora, reveladora. E que a pessoa que vai saia daqui altamente consciente, temente, e totalmente decidida a viver de uma forma completamente diferente, enquanto tem oportunidade. A oportunidade está sendo dada todos os dias. E mais do que nunca neste dia, para que decisões sejam tomadas. E quando a gente, meu Pai, enfrenta o que temos que enfrentar, e decidimos plantar uma semente de vitória, vai chegar a hora em que a semeadura ruim vai terminar, a colheita boa vai começar, e vamos experimentar a sua glória, e deixar para trás um tempo que não queremos nem lembrar. Cubra todos com teu sangue. Fala mais, que todos saiam impactados pelo teu Espírito Santo e decididos a viver como a tua palavra ensina. Que todos estejam se vestindo dessa mensagem e saindo daqui determinados a andar em temor. Muito obrigada por tudo. Fala melhor aos corações. Eu te agradeço. Amém. Amém, amém.